Boa tarde, meu povo. Estamos aqui de novo nas instalações da Farol para gravar mais um Papo Cabeça. Eu, Arnaldo, Café acadêmico de psicologia do nono período. Estou hoje com nosso colega. Boa tarde a todos. Prazer novamente, meu nome é o Erix. Também sou acadêmico do nono período de psicologia e hoje estamos aqui, eu e o Arnaldo, juntamente para poder estarmos trazendo mais um Papo Cabeça para todos vocês. E hoje o nosso convidado, ele, Dorival Vutek, correto? Pronunciei de forma correta? Correto. Então, Dorival Vutek. E ele vai falar um pouco mais sobre ele, quem é ele, de onde ele veio, o que ele faz na vida e etc. Hoje o nosso tema é psicologia e fé. Algumas coisas que vamos falar de histórias, vamos estar quebrando o tabu hoje. E quem que é você, Dorival? Diga para nós. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Erix. Boa tarde, quem nos assiste. Sou Dorival Vutek. Primeiramente, uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês. E agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder trazer essa reflexão, esse papo, né, que a gente estima assim, que ajude algumas pessoas a ter essa compreensão da importância da psicologia e que também ela pode ser, a gente pode conviver com ela, né, no quesito fé também, né? São temas, inclusive, que têm similaridades, né? Temas que são similares. Eu sou natural de Domingos Martins, do Espírito Santo. Até aos 19 anos de idade, quando eu fui ao seminário da Igreja Luterana com o objetivo de estudar teologia e futuramente também ser pastor da igreja. Então eu sou formado em bacharel em teologia pela Universidade Luterana do Brasil, de Canoas, Rio Grande do Sul, e posteriormente especialista em ministério pastoral, o que me habilitou na igreja ao seminário me colocar à disposição para a direção da igreja para me tornar pastor. Então fui ordenado pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil no ano de 2007 e desde então eu atuo como pastor nessa igreja. Já atuei nos estados do Paraná, do Espírito Santo, no Rio Grande do Sul e desde o final de 2017 estou aqui na cidade de Rolim de Moura e atendo a igreja luterana aqui desta cidade. Em relação ao senhor ter escolhido essa carreira para seguir, né? Essa questão de virar pastor e etc. Isso foi alguma influência de pai, de mãe, alguma coisa de família? Ou foi mais mesmo, como poderia dizer, seria tipo, não sei, melhor palavra, como se fosse seguir a missão, seguir alguma coisa? Ou simplesmente o senhor mesmo teve a vontade de seguir essa... Olha, posso dizer que é de tudo um pouco que você falou. A minha família é de origem luterana, né? Descendência de alemães. Então, a igreja originalmente ela vem da Alemanha, mas hoje, né, ela enfim, são várias etnias que seguem a igreja luterana, tem a fé luterana. Então, eu nasci podemos dizer assim, nesse berço luterano e fui criado nessa doutrina. E a vontade surgiu a partir de trabalhos que vinham sendo feitos enquanto leigo da igreja, no trabalho junto a grupo de jovens, enfim. E aí sempre havia comentários, olha, você leva jeito para trabalhar nessa área, enfim, né? E aí no final, sim, a gente, diante das manifestações, do apoio dos pais, né? E aí, assim, claro, e isso mais ao longo da graduação também, né? Que a gente vai sentindo assim que é uma área assim que a gente se identifica, que a gente gostaria de trabalhar, né? São assuntos que ao longo da graduação que mexem muito com a gente, né? Principalmente a gente que nasceu nessa fé. Então tudo isso, né, como eu disse, de tudo um pouco, né? E no final de fato, a gente se sente vocacionado, enfim, para exercer essa função, do qual já estou agora este mês de julho, completa 15 anos de ministério. Que bacana. Eu já encontrei o senhor nos corredores da instituição aqui. O que o senhor faz tanto nessa instituição? Então, eu sou graduando, né,
em psicologia, estou estudando aqui, e atualmente estamos aí no 9º período de psicologia, já no último ano aí da graduação. Já que o senhor né, não sabia que o senhor fazia psicologia nessa instituição, eu queria fazer uma primeira pergunta, acho que o que deixa a gente sempre, e eu já escutei essa, meu colega Alex já escutou também essa mesma pergunta, se a formação em psicologia, né, a cadeira na psicologia nos torna ateu ou não, já que o senhor é uma figura tão respeitada como um pastor, está aqui na cadeira acadêmica de psicologia. É uma pergunta desafiadora, né? Mas eu posso dizer assim que é também muito subjetiva, né? Depende de cada um, né? Depende da experiência de cada um. Eu, falando do meu ponto, da minha parte, né? Enquanto pastor, enquanto cristão, enquanto crente, né? Temente a Deus, eu posso te dizer assim que em nenhum momento nesses 9 períodos de psicologia, o curso, as disciplinas, os temas que foram trazidos colocaram em dúvida a questão da minha fé, né? Posso dizer até o contrário, né? Algumas situações, algumas reflexões, principalmente em se tratando de estudar o ser humano, porque a própria Bíblia ela fala muito também do ser humano, então muitas coisas iam de encontro, inclusive, com esse tema, né? Como eu disse, é uma questão muito subjetiva porque depende muito de cada pessoa e, inclusive, da convicção que cada pessoa tem da sua fé, né? Então, vamos dizer assim, dependendo da convicção, do grau de convicção que você tem e das reflexões que a psicologia traz para a nossa vida, né? Porque daí isso vai mexendo muito com o nosso interior também, com o nosso eu. Então, eventualmente, se alguém não está tão convicto assim da sua crença, né, pode mexer sim, pode abalar estruturas, enfim, né? Aí depende muito do quanto a pessoa pratica a sua fé ou se alimenta da sua fé, né? Mas eu posso dizer assim que aquele que tem a sua convicção de fé não precisa ter medo disso, né? Porque do ponto de vista da fé cristã, né, eu acredito que dentro da nossa linha teológica, inclusive, a psicologia ela colabora bastante com o meu trabalho, inclusive. Em algum momento dentro de alguma dessas discussões, né, de sala de aula, que se foi tocado em religião, em algum momento o senhor se sentiu sendo desrespeitando a sua religião, ou então em algum momento o senhor teve que falar que realmente ela existe, impor que ela existia, porque algumas pessoas não acreditavam ou deixavam de acreditar, algumas pessoas tentou te forçar a parar de acreditar na sua religião ao longo desses 9 períodos que o senhor está aí e tudo mais, surgiu algum tipo de discussão sobre religião dentro da turma? Não, assim, em nenhum momento eu me senti constrangido, coagido a nada, né? Pelo contrário, sempre fui muito bem respeitado, né? Tanto eu quanto outros colegas pastores que por aqui estão estudando e já estudaram por aqui, têm essa mesma impressão. Então, a gente sente, assim, nessa instituição um respeito por todas as crenças, não só por essa que eu professo e que trabalho diretamente com ela, mas também com outras crenças e acredito, assim, que outras pessoas também têm essa mesma impressão, né? Que a gente está num meio, assim, onde é preciso, sim, separar, né? Porque eu, enquanto pastor lá, né, lá onde eu atuo, junto aos meus congregados, quando eu chego aqui na instituição, eu tenho que entender que eu não sou pastor aqui da instituição, eu sou um estudante, sou um acadêmico e jamais também em discussões, enfim, eu iria vir aqui e defender ou impor algo nesse sentido, né? Então, é preciso saber separar em que contexto você está, né? E tenho absoluta convicção, assim, de que em nenhum momento me senti constrangido, me senti sendo coagido a não falar, enfim, é um ambiente bem aberto, bem tranquilo para isso. Pegando um pouco do gancho do que o senhor falou anteriormente, sobre até mesmo lidando com as pessoas, tocando
outro ser humano, não no sentido literal, é claro, mas estando ali próximo a outro ser humano, conhecendo um pouco mais o ser humano, né? É interessante algo que a professora Ana Lúcia trazia pra gente nos primeiros períodos, era que dentro da psicologia, em alguns momentos, você vai usar até mesmo a religião. Se chegar uma pessoa lá, um paciente seu, que ele é muito religioso, você pode estar auxiliando ele até mesmo através da própria religião. Ele está ali com algum problema, alguma coisa dentro da religião, você consegue achar um caminho para que ele possa entender o que você está falando e assim ele evoluir dentro do próprio caso. Isso é algo muito interessante e coisas que poucas pessoas têm esse conhecimento, né? Pessoas, claro, as pessoas que estão dentro da psicologia elas têm um pouco mais desse conhecimento, mas outras pessoas que têm vontade de conhecer o curso e essas coisas é muito rodeado ainda desses preconceitos, né? De que vai virar ateu, de que é contra isso, é contra aquilo e etc. Agora, uma pergunta, lógico, pro pastor Dorival e não para o acadêmico Dorival. É como que o senhor vê a psicologia? Bem, eu estou aqui nesta graduação justamente porque eu precisava entender um pouco mais desta área, tendo em vista porque assim, nós, enquanto pastores, nós recebemos em nosso escritório pastoral muitas pessoas que trazem demandas, né? Membros da igreja, inclusive os de fora, que sabem que ali, geralmente as casas, né? A gente mora próximo à igreja, então as pessoas nos procuram e trazem demandas, trazem questões, né? Aconselhamentos, enfim. Então, do que eu tenho vivido nesses 15 anos, tanto com membros da igreja, ou para quem é de fora, quem nos procura, que por vezes a questão que ela traz não é uma questão espiritual. Então, há uma confusão, às vezes, do que é uma questão, uma demanda espiritual e o que é psicológica. Então, diante disso, eu tive a oportunidade de buscar uma graduação, um outro conhecimento que me agregasse para que eu, da melhor forma possível, pudesse atender as pessoas que chegam até mim enquanto pastor. Evidente que lá no meu escritório pastoral eu não vou atender psicologicamente uma pessoa, mas eu falo assim da questão do conhecimento. E desde que eu ingressei aqui na faculdade, eu tenho encaminhado certas situações para que pessoas procurassem o serviço psicológico, porque aquela demanda que ela trazia não era uma demanda espiritual e sim psicológica, né? Então, por isso eu acredito sim que a psicologia, ela hoje, ainda mais depois de 2 anos tão difíceis que nós vivemos, anos pandêmicos, de isolamento social, enfim, de tudo que a gente viveu, né? Eu acredito que a psicologia, ela se tornou ainda mais essencial na vida das pessoas, não só de uma forma geral, mas também pessoas que têm fé, que creem em Deus. Não quer dizer que você vai procurar um atendimento psicológico que você não crê em Deus, né? É claro que Deus, né, a gente crê isso, que Deus está conosco, Deus nos ajuda em tudo, mas a psicologia, como a própria medicina em si, são ciências que estão aí a serviço nosso, né? Deus deu inteligência para as pessoas que trouxessem essas ciências justamente para que, através da medicina, pudéssemos tratar o nosso corpo, e a psicologia, a ciência que cuida da nossa alma, né? Da nossa psique. Com certeza, né? Como diria Jung, seja humano também, né? Essa é a questão, é lá dentro do seu escritório pastoral, não que você vai fazer atendimentos, mas sim que faça um primeiro acolhimento, para a pessoa sentir que você às vezes chega lá com um problema que ela não tem saída, e como o senhor é um confidente deles, é uma pessoa muito, muito respeitada, é uma pessoa que passa confiança para eles, acha justo estar lá conversando com o senhor. E essa psicologia, ela vem apenas mesmo para agregar, né? Como o senhor mesmo tá dizendo. Para fazer ali um primeiro acolhimento e falar, não, calma que ainda tem saída, calma que a gente ainda pode ir para outros caminhos, correto? Isso. Inclusive, é importante você tocar nessa questão da ética, né? Ela é muito similar à ética do pastor com aquele que nos confidencia algo,
para com o psicólogo, né? Então a ética ela é muito similar no sentido de você, a pessoa que está vindo até você, ela está ali abrindo, te confidenciando coisas que talvez nem para a pessoa mais próxima que ela convive ela confidencia. Então a questão da ética profissional dentro desta minha profissão, ela é muito similar àquela do psicólogo também. Que interessante ver o senhor na magistratura, o senhor já tem, né, como pastor há tanto tempo, indicar consulta psicológica. A gente sempre, o que a gente escuta, né, a gente não está tão dentro da igreja em si, mas a gente escuta muito, né, sobre algumas tabus que na psicologia, né, e ver um pastor que indica, ele veio buscar o conhecimento, só mostra quanto grande e essa ciência, primeiramente, o senhor, como pastor, em acolher e orientar bem o pastoreio das ovelhas do senhor, assim como seus fiéis. Temos um recado agora, que não podemos deixar passar. O que nós temos para esta semana? Então, galera, temos alguns recadinhos aqui. O primeiro recado é: as inscrições do vestibular 2022/2 da Farol estão abertas para todos os cursos e estão todos com 50% de desconto. Então, assim, você já vem, faça seu vestibular e já pode estar ingressando no seu curso desejado no meio do ano para frente, né? No caso, 22/2. Outra questão também, que é outro evento que acontecerá semana que vem, será a Festa Junina da Farol. Vai estar acontecendo lá na Praça dos Imigrantes, em frente à Igreja Matriz. É uma referência aí para talvez não conheça. Vai ser dia 10, semana que vem, sexta-feira que vem. Vai começar às 19 horas da noite e vai ter show ao vivo e comidas típicas. E não se esqueça de passar na barraca do nono período. Vamos estar lá com a barraca da Terapinga. As melhores batidinhas e as melhores... E a melhor caipirinha da cidade. Confia. Venha conferir. Não percam. Traga seu dinheiro para lá. Já que estamos falando desse tema, eu queria fazer até uma pergunta até bem sugestiva para o senhor, agora nesse momento. Nos meus estudos acadêmicos durante os anos, eu gostaria de saber se Deus multiplicou o pão, porque a gente não pode multiplicar os cartões. Brincadeira, o senhor não precisa responder, essa aí é só um abraço para o pessoal de direito que nos acompanha, que eu sei que eles estão lá, então eu só queria mandar um abraço para a turma do acadêmico de direito. Não precisa responder essa piada não, viu, pastor? De uma maneira em geral, pastor, como a sua área influencia dentro da psicologia? Enfim, como eu disse, pontuei em algumas situações antes, né? São áreas que lidam com o ser humano, né? Então, acredito que, como a gente já vem falando até aqui, eu posso tranquilamente atuar como pastor, né? Porque eu lido com seres humanos, com pessoas, porque o trabalho do pastor não é apenas, né? Pelo menos na igreja onde eu atuo, não é atuar apenas em celebrações, em homilias, enfim, em eventos, mas também em atender as pessoas, as demandas das pessoas, a visitas a enfermos, seja em casa, nos hospitais, inclusive levar atendimento espiritual para aquele que não pode vir até a igreja, ao templo físico, né? Então a gente tem todo esse trabalho de lidar com o ser humano e cuidar da sua espiritualidade, né? Dentro da sua fé. No caso da fé luterana, né? E eu acredito que tem muito, né, a contribuir ambas as ciências, vamos dizer assim, teologia chamada de ciência de Deus, né, e a psicologia, essa ciência tão importante, né, para o cuidado, né, do ser humano. Em algum momento, algum dos seus fiéis ou alguma outra pessoa que já te conhece como pastor, não precisa ser exatamente um fiel ou um religioso, ele já chegou a questionar a sua fé por conta da sua graduação em psicologia? Porque, assim, vez ou outra ainda é muito comum a gente ter acesso a pessoas que falam que
infelizmente, a depressão é falta de Deus, que a ansiedade é falta de Deus, e etc. Em algum momento, alguma pessoa já chegou a estar te duvidando da sua fé por conta dessa sua graduação, falando, poxa, os problemas não consegue resolver através da fé, Deus não está aí para resolver tudo, o porquê o senhor está procurando uma outra graduação, alguma coisa mais voltada para o lado da ciência e etc. Já Acho que chegou a acontecer isso em algum momento? até para complementar a pergunta do nosso amigo, é aquela pergunta que a gente sempre escuta: depressão é frescura? É falta de Deus? Assim, graças a Deus, eu em nenhum momento, né, pessoas da igreja ou de fora questionaram isso desta forma, né? Que eu estivesse procurando essa graduação, desconfiando, vamos dizer assim, entre aspas, do poder de Deus, né? Inclusive, dentre os membros da igreja, inclusive, ficaram muito felizes por estar buscando isso, tendo em vista que alguns entendem, né, a importância dessa ciência para a vida das pessoas. Mas o que eu já ouvi bastante é exatamente isso, né? Pessoas nos procurando com um peso na consciência, com uma carga sobre si, porque escutou alguém dizendo que o fato delas estarem em depressão era falta de fé. Então isso realmente, inclusive, foi um dos motivos que eu procurei a graduação, justamente para entender melhor essas e tantas outras patologias que por vezes são confundidas com questões espirituais. Então posso dizer categoricamente que não. Depressão não é frescura, depressão não é falta de fé, ela é uma patologia como qualquer outra doença e que precisa ser tratada da forma adequada. E se vocês me permitem, a gente trazer, por exemplo, exemplos bíblicos de pessoas que tiveram altas cargas de sofrimento, a gente percebe isso expressado em salmos, em textos, né? Existe um salmo, por exemplo, onde o salmista diz: das profundezas clamo a ti, Senhor, né? Esse cara não estava passando bem, né? Esse cara se sente lá no fundo do poço, né? Então a gente imagina assim uma pessoa realmente depressiva, extremamente triste, e é de um salmista, é alguém inspirado por Deus, é alguém que tinha a presença de Deus, né? Então outro Salmo 46, né, fala da presença de Deus, né? Socorro bem presente nas tribulações. Deus está presente no momento de sofrimento também, Deus está lá junto, né? Não é ele que provoca o sofrimento, enfim, isso faz parte da vida aqui no mundo, a gente vive no mundo, está exposto a isso, mas não quer dizer que por eu estar passando por aquilo, por determinada tribulação, por sofrimentos, por perdas, ou até mesmo a depressão, isso não significa ausência de Deus, né? Isso é uma patologia e que ela precisa ser tratada junto ao profissional correto, né? Então, exatamente por isso que eu venho buscar essa graduação, para acolher melhor essas pessoas que trazem essa demanda e na necessidade, encaminhá-las ao profissional correto para que seja tratada da melhor forma possível. Compreendo. Outra pergunta. Eu queria pedir para você agora, parou, prestou atenção em mim, vai se inscrever agora no canal. A gente quer bater os 1000. E você vai dar um like aqui, vai deixar um comentário, gostou, não gostou. Os comentários ruins a gente não vai ler. Brincadeira, a gente vai ler sim, vai considerar todos eles. Pra gente poder melhorar cada vez mais, um programa mais legal e um papo mais cabeça para vocês que estão aí nos assistindo. Deixe os comentários, deixe suas perguntas, deixe suas dúvidas, que poderemos estar trazendo elas aqui para os próximos encontros, para podermos estar respondendo elas, tirando suas dúvidas de vocês, podendo saná-las. Outra questão o senhor pretende estar atuando como psicólogo futuramente, assim, quando finalizar a sua graduação, em alguma clínica, em alguma coisa do tipo, realmente como psicólogo? Ainda não havia pensado nisso, né? Compreensível. Brincadeira. Mas enfim, né? Atualmente, como eu disse, eu estou atuando enquanto pastor aqui na cidade, né? E a intenção de buscar a graduação realmente é auxiliar na profissão que eu exerço, né? Mas é claro que futuramente, tendo a graduação, tendo o diploma, oportunidades eventualmente podem aparecer. E claro que havendo a oportunidade de conciliar as duas coisas,
é evidente que a gente vai pensar no assunto, né? Mas assim, a primeira intenção de buscar a graduação é auxiliar na profissão que eu exerço atualmente, né? Mas nada impede de, quem sabe, no futuro, poder também atuar como psicólogo em clínica ou em outra instituição. Compreendo. Essa pergunta é mais pelo quesito de que às vezes as pessoas podem estar nos assistindo agora e tá parando para analisar, mas nossa, ele é pastor e se ele for atuar? Se ele for para uma clínica? Então ele vai ter várias demandas, correto? Ele vai chegar lá, pessoas vai ter opções sexuais diferentes, vai ter pessoas passando por problemas que às vezes a própria religião como posso dizer, tá passando por situações que a religião não abençoe, assim vamos dizer. Questão de traições e algumas coisas dentro de relacionamento, separação e etc. E algumas pessoas podem estar pensando, mas nossa, como é que ele vai ser pastor e também vai atuar? Como é que vai ser, uma profissão vai influenciar na outra? O seu pensamento religioso ali como pastor, as suas intenções religiosas, será que vai influenciar dentro da clínica? E vice-versa. Como o senhor já disse, a questão da psicologia, ela tá sim, vai sim servir também para a sua profissão como pastor. Então, sim, é uma forma de estar fazendo aquele primeiro acolhimento, de estar fazendo aquele encaminhamento, de fazendo aquela escuta um pouco mais especializada, mas e vice-versa. A sua profissão, a sua primeira profissão como pastor, pode chegar a influenciar dentro da sua profissão num futuro, dentro de uma clínica? Ou o senhor consegue ter esse divisor de águas? Daqui para dentro, eu sou psicólogo, a pessoa vai chegar aqui, vai relatar os problemas, eu vou auxiliá-la, e a fé e o que eu sei, o que eu acredito, não vai interferir, ou então vai estar ali junto. Olha, isso é uma questão que tem me acompanhado ao longo da graduação, né? Como eu disse, a questão que foi feita anteriormente sobre como eu me sentia nesse ambiente acadêmico, por vezes até onde eu me pudesse sentir constrangido pela minha fé ou pela minha profissão. Então, acho que esses 9 períodos de psicologia já me deixaram tranquilos quanto a isso, né? E que eu consigo fazer isso, né? De separar as coisas, né? E assim, eu acho que o ponto-chave agora no 9º período, no estágio clínico, né? Também tem demonstrado isso, né? A gente tem vários tipos de demandas e é assim, né? Quando você entra num setting terapêutico psicológico, o pastor lá não entra, né? Então ali você está como profissional psicólogo, atendendo a demanda, acolhendo a demanda tal qual ela é, tal qual qualquer outro profissional psicólogo vai fazer, né? Então a gente precisa saber separar as coisas, né? Interessante o senhor tá discutindo sobre isso, debatendo sobre isso, porque senão as pessoas talvez ficam até um tanto ficam com esses pensamentos, sabe? Ficam com esses questionamentos de que talvez possam interferir o outro e que talvez o senhor não tenha esse pleno divisor de águas bem formado dentro do senhor. Sim. Resumindo assim, eu não vou entrar num setting terapêutico e tentar converter alguém, né? Isso aí podem ficar tranquilos, né? Isso não vai acontecer, né? Então ali é um psicólogo, né? Então sim, precisa saber separar. Quem não consegue fazer isso dificilmente vai ter êxito, né? Nessa profissão, né? Mas é preciso ter, é necessário. Aí são os seus conteúdos e venha para a Clínica de Psicologia da Farol para tratá-los. Tratados. Como todo de conhecimento de todos, está acontecendo a primeira semana de integração da psicologia. Ontem a gente teve um evento na instituição onde fomos homenageados. Queria mandar até um abraço para o grande professor Hans e para os demais que ali estávamos homenageando. E lembrando que amanhã é dia os eventos continuam amanhã, né? Essa semana aí para curso de psicologia em si está sendo bem bacana. E se você não conhece a instituição, você não conhece o curso, você quer saber mais, conversar mais sobre, vir conhecer, vai fazer uma visita para a gente está aberto aqui do meio-dia até às 11 horas. Passa aqui, passa a nossa coordenação, conversa com o povo um pouco para entender, e venha bater um papo com a gente, venha conhecer, fazer sua inscrição também. E estamos aqui. E deixar um adendo aqui, só uma dita aqui, só para deixar algo mais descontraído. Lembre-se, não é porque uma pessoa lê um monte de livros que faz dela uma pessoa inteligente. Às vezes é só mais um burro com referencial teórico e bibliográfico. Seguindo aqui,
no caso, como o senhor conseguiria tá vendo essa questão dessa fé e dessa psicologia estar andando juntas, correto? Daqui a mais alguns anos, como o senhor mesmo disse, tá o senhor aqui procurando esse curso para poder estar auxiliando o senhor na sua religião, na sua fé, na sua área de atuação como pastor. O senhor também citou que tem outros colegas e também já teve outros colegas, que hoje em dia essa questão dos pastores estar procurando a psicologia para estar auxiliando dentro dos ministérios está sendo algo um pouco mais está acontecendo mais no caso, né? O senhor acha que daqui a alguns anos essa psicologia vai estar influenciando muito mais ainda dentro da religião, dentro da fé, que as pessoas vão ter um pouco mais de acesso ainda dessa psicologia dentro da fé, que elas vão ter noção da real importância da psicologia e da fé, das duas estarem caminhando junto e não das duas estarem brigando porque uma se trata de algo religioso, outra se trata de ciências. Você acha que em algum momento os pastores também, os demais, é claro, vários já vêm procurar essa graduação com a forma de auxílio, mas muitos ainda acham que não há necessidade, correto? Então, o senhor acha mas num futuro próximo aí, as duas vão estar caminhando juntos e os professores vão estar um pouco mais cientes de que a psicologia está ali para auxiliá-los também? E vice-versa, claro. Eu respondo do ponto de vista da denominação religiosa que eu sigo e sirvo, né? Evidente que existem várias denominações religiosas que eventualmente vem alguém ou outro aqui e vai falar outra coisa, né? Existem denominações que têm dificuldade em aceitar, né? Inclusive a questão da depressão, enfim. Então, eu queria reiterar que aqui o que a gente fala é baseado nessa linha teológica, nessa denominação religiosa. E eu posso te dizer assim que já acontece isso, né? A gente já vem de um histórico, né? Inclusive colegas pastores já aposentados que são psicólogos, né? Trabalharam essas duas profissões juntas, né? Conseguiram separar isso e trouxeram muitos benefícios para a igreja, para os seus congregados, inclusive a nível de organização de igreja, né? Nós temos hoje uma organização dentro da igreja que tem o nome de Hora Luterana, que tem sede em São Paulo, e essa organização da Igreja Luterana, ela tem um programa chamado Vivenciar, que trabalha exatamente questões psicológicas, né? Ele é voltado especificamente para temas envolvendo ansiedade, depressão, enfim, todos esses temas que envolvem o psicológico, né, que muitas pessoas trazem essas demandas, então tem acesso a texto, tem acesso a vídeos, inclusive a atendimentos online, né, por psicólogos que estão ali. Isso já está aqui no Brasil, inclusive em toda a América Latina, esse site, né, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola, né? Então, temos esse trabalho psicológico, vamos dizer assim, junto com o trabalho da igreja, porque a gente entende essa importância, né? Tendo a psicologia como qualquer outra ciência, por exemplo, a medicina, né? Que é fundamental para a saúde do nosso corpo, né? Então elas podem se encaminhar juntas, é extremamente importante valorizarmos, e vou dizer assim que não só do ponto de vista da fé, da religião, mas há um tempo atrás, né, a psicologia ainda sofria muito preconceito, né? É um senso comum, né? De buscar, só procura o psicólogo quem é doido, enfim, e alguns até têm vergonha de dizer que está procurando tratamento psicológico por causa desses rótulos, né? E isso eu acredito que isso as pessoas estão buscando conhecer mais a respeito dessa ciência, né, de uma forma geral, mas também do ponto de vista da religião, da fé. Acredito que esses preconceitos eles estão diminuindo e a tendência é sim uma aproximação, e isso vai trazer muito benefício para as pessoas de uma forma geral. Interessante o senhor comentar essa questão aí, já está acontecendo essa questão da religião estar trabalhando junto com a ciência, né? No caso, a psicologia aí, como o senhor comentou sobre esse site aí e tudo mais, desses acolhimentos, desses atendimentos psicológicos aí, desenvolvido pela igreja e tudo mais.
que é interessante o pessoal que está do outro lado da câmera, o pessoal que está do outro lado dos monitores aí está vendo e parando para analisar o quanto já estamos evoluído, o quanto a psicologia já está evoluída, o quanto a fé, o quanto a religião já está evoluída. Aqui no caso a gente está falando sobre a questão da luterana. Então, assim, você vê passos de evolução, passos largos de evolução, para que a coisa comece a caminhar junto. Porque, como o senhor também já comentou, uma está aí para auxiliar a outra, e uma não está aí para prejudicar a outra, ou então para tomar o lugar da outra, correto? É muito importante a gente que está nessa caminhada também e somos cristãos também. Ver essa fala de um pastor num contexto geral, porque a gente acredita que a saúde da população em si vai haver uma total quando elas se encontrarem com todas, né? Não tiver discussão entre cada um, claro que cada um tem a sua parte nessa fatia do bolo, a medicina dentro dela, a psicologia também dentro dela, a religião, claro, também dentro dela hoje é muito importante para nossa construção, né? Para o nosso país. E é legal, é interessante ver um pastor com esse pensamento e trazendo todas as informações para a gente, né, de uma forma tão simples, facilitando, né, o nosso entendimento da graduação em si, as ciências, né, como elas podem sim se trabalhar junto e uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma não vai interferir a outra. Isso aí, eu sempre trago a medicina porque ela traz, às vezes, temas que se chocam com a questão da fé, né? Questões. Então, a própria medicina, se agora, por ter temas dentro da medicina que por vezes são contrárias à religião, à fé, não quer dizer que agora eu vou jogar toda a medicina fora, entende? Então, existem coisas que precisam ser conversadas, né? Tratadas nos fóruns corretos, né? Então, isso com todas as ciências, né? Então, a psicologia ela também tem questões que, às vezes, alguns podem questionar do ponto de vista da fé, mas posso dizer com toda a convicção que os benefícios desse trabalho conjunto ele é muito maior do que as divergências, sem dúvida. Com certeza, com certeza. E novamente, hein, galera, para vocês não se esquecerem, festa junina da Farol, vai ser no próximo dia 10, sexta-feira que vem, na Praça dos Imigrantes, em frente à Igreja Matriz. Vai começar às 19 horas, vai estar contando com shows ao vivo, comidas típicas, barracas de bebidas, e não se esqueça de estar passando na barraca do nono período em Terapinga. Pastor, caminhando agora já pro encerramento do nosso bate-papo hoje, nosso papo cabeça, eu gostaria de perguntar, hoje as pessoas, o senhor alcançou, nossa audiência é enorme, principalmente no curso de psicologia, aquela, né, o senhor hoje já chegou no mínimo 500 mil de casas estão assistindo o senhor, agora simultaneamente, como o nosso Roger acabou de confirmar ali, queria até mandar um abraço pro Roger que está aqui aguentando a gente, as pessoas que se acharam, se identificaram e quiser conhecer o senhor, conhecer a religião, conhecer a igreja do senhor, onde que a gente encontra o senhor? Onde que o senhor está localizado aqui hoje? Olha, aqui na cidade de Rolim de Moura, a igreja luterana que eu sirvo, ela fica ali na Avenida Goiânia, com esquina com a Rio Madeira, um local de referência muito fácil de encontrar, o Corpo de Bombeiros, são esquina com esquina, né? Inclusive, nós estamos ali na construção de um novo templo. Eu ia até comentar isso depois do que o senhor terminasse. Aquilo não é. O senhor está fazendo um templo ali? Que tamanho que é aquilo? Que igreja que é aquela? Meu Deus do céu. Que obra que é aquela lá? Quem que é o engenheiro responsável daquilo, pelo amor de Deus? Então, é um projeto que a gente trouxe com a nossa vinda para cá. Como disse, estou há 4 anos. E há 2 anos a gente vem conversando sobre esse projeto. Havia lá um templo que tinha já completado seus 40 anos de construção e foi construído numa época em que não se tinha tantos recursos, né, para que fosse construído, estava bem debilitada a construção, a engenharia dela. Então decidiu-se então construir um novo templo, tendo em vista o número de membros, enfim, e também a estimativa de crescimento, né? E também para eventos, né? Eventos diversos, tanto da igreja quanto, enfim, outros eventos que forem buscar a gente.
E então, desde agosto do ano passado, então, a gente está colocando esse projeto em andamento. Esse projeto foi elaborado por uma comissão de dentro da congregação, com vários personagens, várias pessoas que auxiliaram na construção desse projeto. E a parte estrutural, ela foi feita pelo engenheiro Ricardo Holando. Ele é nosso congregado lá, ele é membro da igreja. Ele é da faculdade, não é? Isso. Ele é formado aqui pela instituição em engenharia e, inclusive, atualmente é o coordenador do curso de engenharia aqui da instituição. Então, ele é o responsável pela parte de engenharia dessa construção, né? Com a graça de Deus, temos conseguido recursos, né? Os recursos são próprios, os próprios membros fazem doações voluntárias, trabalhos também de arrecadação a gente tem feito lá mesmo, né, nesse local, e temos tido êxito e estamos avançando aí, né? Estamos construindo, em 20 dias mais ou menos estará coberta. A estimativa é que a partir do mês de final de julho, início de agosto, a gente já consiga realizar alguns eventos dentro do templo. Ainda não concluído, mas já com a possibilidade de se ter eventos dentro do templo. Sua capacidade de 450 a 500 pessoas, né? Ele foi pensado localmente, mas também na igreja a nível regional, né? Para eventos regionais e também eventos diversos, né? Por vezes escolas nos procuram para fazer cultos de formatura, enfim. Então, a gente quer também ser uma opção aqui na cidade para eventos religiosos que houver a necessidade de um espaço maior. Então, a gente também quer colocar o nosso espaço à disposição da cidade. Muito bacana o senhor falar, principalmente dos frutos da faculdade em si, né, que hoje é engenheiro e responsável da obra. Mandar um abraço para o nosso professor Ricardo. E... Inclusive, está de aniversário hoje. Parabéns, Ricardo. Hoje, Parabéns, parabéns. E... Deixa eu falar. Então, gente, como o Arnaldo disse, estamos já nos arrastando para o finzinho e tudo mais. Entra nessas questões mesmo, interessante, muito importante o senhor estar aqui conosco hoje, debatendo um assunto que às vezes é tão difícil de ser tocado, que quando se envolve a religião, algumas pessoas ainda não gostam ainda de estar falando, não gostam de estar se tocando. Quando envolve a fé, algumas pessoas não gostam de estar citando sua fé, ou então até cita ainda, mas sem colocar todos esses pontos que foram tocados hoje, como por exemplo a religião dentro da ciência, a ciência dentro da religião, como as duas podem estar se interagindo, como as duas podem estar caminhando junto, e para algumas pessoas isso é um grande tabu ainda, correto? E nesse Papo Cabeça de hoje a gente está quebrando um pouquinho esse tabu, falando sobre a religião, falando sobre a fé, falando sobre a psicologia, falando sobre a ciência, falando sobre a medicina e tudo mais. E também colocando para as pessoas que a psicologia não é aquele negócio fora do mundo, né? Fora da caixinha. Faz com que você pense sim fora da caixinha. O estigma é esse, é você pensar fora da caixinha, mas a questão dentro dessa sua caixinha tem os seus conteúdos, tem as suas crenças, tem as suas religiões, tem a sua fé, e a gente não vai estar mexendo naquela caixinha, a gente não vai estar tocando naquela caixinha, aqui são seus conteúdos, é o que você acredita e tudo mais, e a gente vai estar assim, auxiliando. A graduação de psicologia é um autoconhecimento, como o senhor mesmo disse. Se a sua fé estiver um pouco abalada, ela pode sim você chegar aqui dentro. Se ela não estiver tão bem construída, pode sim chegar aqui dentro e ser abalada, mas se ela já estiver bem estabelecida, ela não vai ser mexida, ela não vai ser abalada, porque você tem os seus ideais, tem no que você acredita, tem no que é o certo e errado para você, então aquele vai só se concretizar ainda mais para você, e é muito interessante. E como a gente disse, já veio outras pessoas com esse questionamento. Nossa, eu tenho vontade de fazer psicologia, mas eu não sei, mexe com religião, nos torna ateu e entre outras perguntas diversas, né? Mas é interessante a gente estar tocando nesse tabu hoje para as pessoas verem que a psicologia é acessível, é aberta e que um pastor, que também hoje em dia é um acadêmico, está conciliando as duas em sua vida pessoal, em sua vida profissional, e cada um auxilia na outra, né? A ciência auxilia na fé e a fé auxilia na ciência, e assim segue as duas. E A gente cria alguma interação? não, só mesmo
Sim, encerrando, a gente queria primeiramente agradecer a vocês, que agora você vai parar novamente, se você não se inscreveu, você vai se inscrever no canal e vai dar um like pra gente, deixar um comentário aí bem bacana ou construtivo pra gente. A gente queria agradecer hoje o pastor Erivaldo, da Luterana, da Igreja Luterana, hoje aqui nos nossos estúdios. O acadêmico Dorival também, do curso de Também o acadêmico psicologia. Dorival, que está aqui com a gente, queremos agradecer a atenção e o tempo, sei que o senhor também tem um tempo escasso, o tamanho da obra do senhor. De qualquer forma, queremos agradecer e pedimos considerações finais do senhor, que o senhor queira falar, os microfones são todos abertos, queira convidar, fique à vontade, o microfone é do senhor. E logo depois já solta a boa do dia, né? A dicasinha, uma boa de hoje, Qual que é a nossa uma dica boa? de algo que vai estar enchendo os corações dos nossos ouvintes de amor, de esperança, de prosperidade, ou então deixando uma dica aí para eles de coisas boas. Maravilha, maravilha. Gente, eu agradeço a oportunidade, o privilégio de ter vindo aqui conversar com vocês, de ter esse espaço, né, da gente poder falar. Dizer assim que, como o Eric disse, né, é um tema que traz bastante reflexão, bastante pontos de vista. Então, eventualmente, aquilo que eu trago aqui, o meu ponto de vista da minha denominação religiosa, é divergente de outras denominações, enfim. Então, a gente está aqui dentro de um espaço onde, e graças a Deus, né, a gente vive num país onde as pessoas podem expressar suas opiniões, né? E a gente se respeita dentro dessas divergências, né? Acho importante isso, cada um poder ter a liberdade de ter a sua expressão. Então, dizer assim que esse é o nosso ponto de vista pessoal e também algumas coisas dentro da nossa denominação. E, eventualmente, outros têm outros posicionamentos e a gente respeita, né? Só agradecer novamente a oportunidade, o privilégio de estar aqui e poder... E espero ter contribuído de alguma forma, né, na reflexão, no objetivo do programa, que é esse bate-papo, papo-cabeça, né? Trazendo aí dentro da área da psicologia contribuições aí para as mais variadas áreas, atingir as mais variadas pessoas, né? E eventualmente pessoas que têm o interesse de buscar essa graduação, mas tinham algumas dúvidas com relação a isso. Então, foi de fato um privilégio. E o que a gente pode trazer aqui, uma indicação que eu daria, como assim a gente é dentro da nossa profissão, prega a palavra de Deus, um livro assim que eu indicaria da Bíblia é o livro de Provérbios, né? É um livro de sabedoria, né? E traz ali conselhos muito sábios, né? Não só para quem é cristão, mas de uma forma geral, né? Não só para quem é luterano, só cristão, mas de uma forma geral. Então traz ali conselhos muito sábios e, se me permitem, na internet hoje a gente acha tudo, né? Existe uma tradução da Sociedade Bíblica do Brasil que é de muito fácil compreensão, que é a nova tradução na linguagem de hoje, né? Toda a Bíblia ela está nessa linguagem, uma linguagem extremamente fácil de compreensão. Ela foi traduzida especificamente para a nossa linguagem popular, o falar, né? Fácil, né? Então, leiam esse livro de Provérbios nessa tradução, nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. É o livro que eu indicaria, que traz conselhos fantásticos para a nossa vida de uma forma geral. Excelente, excelente. Essa é a dica do dia, essa é a boa de hoje. E aquele negócio, né? Nossos convidados não trazem dicas ruins, são sempre dicas excelentes. E novamente, lembrando todos vocês, Vestibular Farol 2022/2 está aberto, faça suas inscrições, todos os cursos com 50% de desconto. E novamente não perca sexta-feira que vem, dia 10 de junho, na Praça dos Imigrantes, em frente à Igreja Matriz, a festa junina da Farol. Por esse motivo, sexta-feira que vem a gente tem a festa junina, então a gente não vamos estar aqui ao vivo novamente. Mas daqui 2 sexta-feiras a gente se encontra novamente com mais um tema delicado para ser tratado, para a gente ter um papo cabeça. Agradecemos a presença de todos aqui nos assistindo e aquele abraço. Abraço. Valeu, um abração. Bom final de semana a todos.